Da igreja, com a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, é sempre um prazer ministrar a palavra de Deus e é sempre um prazer ajudar, né? Jesus disse que maior felicidade, maior bem-aventurança há em dar do que receber. E o pouquinho que eu tenho a gente compartilha, porque o que eu aprendi também, aprendi de muita gente que me ensinou. Eu já contei para alguns irmãos aqui a minha trajetória. Adolescente na Igreja Batista Monte Ararat, com 16 anos, eu era muito curioso. E sempre ia para o coitado do pastor Lisboa, o pastor Antônio de Lisboa, está com 90 anos, perguntar as coisas a ele sobre a Bíblia, porque eu lia muito a Bíblia e tinha muita curiosidade. E ele sempre me dizia, ele mora ali próximo à Praça de São Caetano, bem colado, passa lá em casa. Aí eu passava, subia à casa dele, ele me dava um livro. Quando você terminar de ler, você volta aqui. Aí voltava, eu tinha que explicar para ele o que eu entendi do livro, né? Gostou? O que você entendeu do livro? Aí eu ia e explicava, ele disse, já que você entendeu esse aqui, eu vou te dar outro. Aí me dava, às vezes ele me dava 2 de vez. Quando você terminar, você volta aqui. E assim foi. Eu sempre ia à casa dele e ele sempre me emprestava. Ele tinha uma biblioteca enorme, ele já estava aposentado das suas funções ministeriais, né? Ele colaborava com a Monte Ararat, mas ele já tinha passado 70 anos, e assim foi. Então, nesse esforço, eu li praticamente a biblioteca dele toda, e a gente foi aprendendo dos irmãos, né? Então, a gente tem sempre o prazer de compartilhar, e eu fico muito feliz em poder ajudar os irmãos, porque eu sei que estar no seminário não é fácil, irmãos. É uma luta muito grande, exige muito da gente, fisicamente, espiritualmente. Quando você é casado e tem filhos, esse peso é ainda maior, porque você estudar nessa fase é outra coisa. Uma coisa é você estudar solteiro, sem ter uma mão madura para você bater um prego. Outra coisa é você ter uma família, isso é muito tenso. Por isso que eu sempre convoco a igreja a estar orando pelos nossos irmãos que estão no seminário, pelo nosso irmão Felipe, pelo nosso irmão Paulo Júnior, que está ali de Belmonte, mas é membro desta igreja, pelo nosso irmão Ivanildo, vice-moderador dessa igreja, que além de seminarista, ainda precisa cumprir com suas funções de vice-presidente, que não é fácil. Estejam orando por esses irmãos sempre. Abra sua Bíblia, por favor, querido, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Lucas, capítulo 17. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Lucas. O médico, também é o autor de Atos dos Apóstolos. Lucas é grego e, por ser médico, ele possui uma escrita bem diferenciada dos demais evangelistas, porque ele possui uma narrativa detalhada das enfermidades. O seu evangelho tem uma linha clara do que ele quer dizer, do início, meio e fim. Como escritor, talvez ele seja o mais capacitado dos evangelistas, na minha humilde opinião. Lucas 17, a partir do versículo 20, nós leremos do verso 20 ao 33. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a vinda súbita do reino de Deus. Lucas 17, do versículo 20 ao 33. Quem achou, diga achei. Se você não achou, diga misericórdia. Me acompanhe na leitura da palavra de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar.
Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações. Amém? A vinda súbita do reino de Deus. O reino de Deus é um tema bastante presente na escatologia judaica. O judaísmo messiânico almejava e esperava por um Messias guerreiro, por um Messias que voltaria com espada na mão, que expulsaria os dominadores ímpios, os romanos da Palestina, da terra prometida, e reinaria juntamente com os judeus, implantando o seu reino pela violência, fazendo com que todas as nações pudessem então vir a Israel e aprender do Senhor. Essa é a esperança escatológica dos judeus do Antigo Testamento, que este reino fosse implementado por um Messias guerreiro. É por isso que o tema do reino de Deus é um tema presente na pergunta dos fariseus: quando o Senhor virá, trará o reino de Deus? Jesus, ao responder esta pergunta, traz sérias implicações para a nossa vida. E esse tema é um tema tão presente que Jesus foi questionado não só pelos fariseus, mas pelos seus discípulos. Atos capítulo 1, quando Jesus está prestes a ascender aos céus, os discípulos perguntam a ele: quando restaurarás a Israel o reino? Jesus responde: a vós não compete saber o tempo e as estações que o Pai reservou para o seu propósito. Isso não é problema de vocês, mas a expectativa, a esperança deles é que Deus restaurasse o reino a Israel, que implementasse o seu reino. Mas Jesus mostra que as expectativas deles não condiziam com a expectativa de Deus, com a promessa de Deus. E ele começa a responder a essa esperança escatológica da vinda do reino de Deus, mostrando o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não possui aparência visível. Ele não é um reino físico. Foi por isso que Jesus disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se o fosse, meus servos batalhariam por mim. O reino dele não era deste mundo, não vem com aparência visível, não vem com monumentos, com castelos, não vem com exércitos físicos, porque ele não vem com aparência visível. Por isso que nós não podemos seguir aqueles que dizem que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está acolá, porque o reino não possuirá uma localização geográfica precisa. Um dos erros, por exemplo, do catolicismo foi associar o reino de Deus com a ideia de igreja católica. Isso é um erro. Reino de Deus é uma coisa, igreja é outra. Igreja é parte do reino de Deus, mas não é o reino de Deus, porque o reino de Deus precede a igreja. E nós precisamos, como crentes, compreender o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é nenhum tipo de governo humano. Quando Hitler ascendeu ao poder na Alemanha, alguns grupos protestantes diziam que a chegada de Hitler ao poder era a implementação do reino de Deus na terra. Diversos grupos já tentaram vivenciar essa realidade do reino de Deus. Se afastavam da sociedade, iam viver segundo os valores cristãos, para a implementação do reino de Deus. Todos falharam. O escritor russo Leon Tolstói, autor do livro Guerra e Paz, tentou fazer esse tipo de movimento. Todos falharam, porque o reino de Deus não possui localização geográfica. Por isso nós não podemos seguir aqueles que dizem: o reino de Deus está ali, o reino de Deus está acolá, porque ele não vem com aparência visível. O reino de Deus é uma outra dimensão, é uma outra esfera, é uma outra era que está sendo implementada por Deus, cujo agente de implementação é a igreja, mas o autor desta implementação é Deus. Não podemos esquecer. O reino de Deus é justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. E nós não podemos ser tocados por nenhum frenesi escatológico que toma nosso coração. É engraçado que a igreja de Jesus já gosta de estar movida por essas histórias. Quando se fala do final do mundo, há sempre comichão. Quem não se lembra da virada do ano 1999 para 2000? O que irá acontecer? Quantos profetas prediziam o final do mundo no ano 2000? Falharam. Quem não se lembra do calendário maia, que predizia o final do mundo para o ano de 2012, e quanto frenesi em nosso meio, quanto incômodo, até filme sobre isso se fez. E o que me incomoda é que isso causa em nós uma comoção, uma aflição sem precedente na Bíblia. Nós não devemos estar preocupados com isso, com datas, porque isso não é importante. Porque o reino de Deus, irmãos, nós já estamos experimentando essa realidade. Paulo falando sobre comida, sobre as divisões na igreja, sobre o que comer e o que beber, a igreja de Romanos, ele diz em Romanos capítulo 14, versículo 16, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós já experimentamos essa realidade, mas não em sua totalidade. A vinda do reino é importante e nós precisamos pensar nela, focar nela e ter ela em mente. Primeiro, porque a vinda será súbita e visível. A vinda do reino é súbita e visível. Jesus diz que assim como um relâmpago rasga o céu e é visto de uma extremidade do céu à outra, assim será na vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, nos diz o livro de Apocalipse. Jesus não virá oculto, não. Todo olho presenciará essa manifestação gloriosa. Será visível e súbita sim. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, a Bíblia nos diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Vem como ladrão à noite, sem avisar. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não esperam. Lucas 12, 39 e 40. O nosso dever como igreja é estar preparado para a volta de Jesus, é estar com a vida no altar, é estar vivendo em obediência à palavra de Deus, para que não sejamos achados nus, em vergonha. Nós precisamos estar preparados para esta vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ou para a nossa partida. Quanta gente perdeu a vida nesse ano, e nós estamos todos chocados com a quantidade de morte, estamos todos de luto. Cada vez que é noticiada a morte de um ente querido, de um conhecido, isso nos abala mais, porque foram muitos esse ano. E nós precisamos andar, queridos, preparados para este encontro glorioso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, falando sobre isso, contou a parábola das 10 virgens, tão mal interpretada, que tanta gente diz bobagem. 5 tinham azeite, 5 não tinham. A ideia de Jesus ali é mostrar que as 5 que tinham azeite estavam preparadas para o casamento. O que ele está mostrando à sua igreja a partir do capítulo 27 de Mateus? A ideia é essa: vigiai e orai, estejam prontos. Precisamos estar preparados para este encontro glorioso. Eu estava lendo ali agora, Papai do Céu tem hora que mostra as coisas para a gente, na maioria das vezes, tem hora não. E lembrando da noite da instituição da Páscoa, Moisés advertiu ao povo que ficasse em casa, que matasse o cordeiro, que se reunisse, se a sua família era pequena, se reunisse com o vizinho, e permanecessem todos em casa, fechados, passasse o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte
passaria sobre a casa daqueles que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro, e não faria mal algum. Daí a palavra Páscoa, passagem. Mas como é que eles precisavam estar dentro de casa? Com sandálias nos pés, cingidos os vossos ombros e com cajado na mão. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Preparados para a partida, para sair do Egito rumo à terra prometida. Isso é uma mensagem muito clara para a igreja de Jesus. Precisamos estar preparados para sermos retirados do Egito para a terra prometida. Viver neste mundo sob a proteção do sangue de Jesus, mas preparados para a partida, cajado na mão, cingindo os vossos lombos. Eles usavam vestidos longos, e a ideia de amarrar um cinto é porque isso levantava o vestido e permitia você andar. E com cajado na mão, todo mundo em casa pronto, para que quando Deus mandasse sair do Egito, eles saíssem. É nessa dimensão que precisamos viver, como igreja, como crentes. Isso contrasta muito com a nossa realidade de relaxamento de muitos na sua vida cristã, de falta de oração, de falta de leitura da palavra de Deus, de ausência nos cultos, de relaxamento na sua vida espiritual, de fracassos espirituais, de flertes com o pecado. Há um versículo em Amós bastante usado por nós evangelistas na década de 90 e 20 e dos anos 2000, acho que Amós 4,12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E quando estávamos pregando nos evangelismos ao ar livre, sempre dizíamos: prepara-te, ó homem, para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós precisamos andar preparados para este encontro, irmãos, porque não sabemos a hora, nem o dia em que o Filho do Homem voltará. A Bíblia nos mostra que precisamos estar prontos. Como é que está a sua vida para comparecer diante do tribunal de Cristo? Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 5:20, salvo engano, diz: todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que fizemos por meio do corpo, seja bom, seja mal, receber a sentença, a recompensa, todos. O crente não comparece diante do tribunal para condenação, porque ele já foi salvo por Jesus Cristo, mas ele comparece diante do tribunal de Cristo para galardão, para que as nossas obras sejam provadas, porque nós precisamos entender que aquele dia glorioso é um dia de grande expectativa para nós e deve ser um dia de gozo e de felicidade. Segundo ponto que a vinda do reino, súbita do reino, nos ensina: precisamos viver como salvos em meio aos perdidos. Esse é o nosso desafio. Esse foi o desafio de Noé. Esse foi o desafio de Ló. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e o mundo antigo foi condenado. Como é que Noé viveu nesse intervalo entre a mensagem e a revelação de Deus e a construção da arca? 2 Pedro 2,7 nos diz que Noé era, 2,5, Noé é chamado de pregador da justiça. E nós podemos inferir a partir desse texto que Noé chamava muitos ao seu arrependimento. Mas o povo não ouviu e ele condenou o mundo antigo. Nos diz a palavra de Deus. Pregoeiro da justiça. Ele sabia que a arca estava sendo preparada, mas ele pregava o arrependimento. Mas o povo não ouvia. Problema do povo, porque o nosso compromisso é ser fiel com Deus. Nós pregamos para a salvação, mas também para testemunho. O sol que derrete a manteiga é o mesmo que endurece o cimento. Esta mensagem pode produzir salvação ou endurecimento, mas o nosso compromisso é pregar. E o caso mais claro de Ló: lembrai-vos dos dias de Ló. Como é que Ló vivia? Como um salvo em meio aos perdidos. Nos diz a palavra de Deus, Gênesis 19:14,
quando Ló é alertado pelos anjos da destruição que aconteceria em Sodoma e Gomorra, ele procura os seus genros, que estavam prometidos em casamento, suas filhas estavam prometidas em casamento a esses homens. Olha o que nos diz o texto. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Achavam, porém, que Ló gracejava. Eles achavam que Ló estava com gozação, com brincadeira. Mas nos diz a palavra de Deus: saindo Ló e suas filhas, choveu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Ló cumpriu o seu papel, foi um salvo em meio aos perdidos, tentou salvar os seus genros, mas eles abraçaram por livre e espontânea vontade o destino com os perdidos. Nós, como igreja, precisamos viver assim. Não somente isso, 2 Pedro 2,7 nos diz que Ló se afligia com o pecado, com a corrupção de Sodoma e Gomorra. Aquilo provocava aflição em seu coração. Nós, irmãos, como salvos, não podemos achar o pecado normal, nunca. Tem que provocar em nós tristeza, dor, perplexidade. Porque se nós não sentimos isso, nunca sentiremos paixão pelas almas perdidas. Que é um dos elementos que mais falta à igreja hoje. A falta de chama, de combustível na pregação do Evangelho é falta de compaixão pelos perdidos, porque nós olhamos para esse mundo ou com indiferença, e alguns chegam a olhar com admiração. Hoje tudo é legal, tudo é normal. Jesus nos alerta: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu sou péssimo para lembrar a letra de música, mas eu me lembro que Júnior, adolescente, nós cantávamos uma música que dizia assim: a mulher de Ló olhou para trás, se deu mal, virou estátua de sal. Não sei se a letra é essa, mas eu me lembro disso. Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou, irmãos, para trás, para o que tinha deixado lá, porque Ló era juiz na cidade, provavelmente ela pensou nos recursos, no que tinha deixado, porque saiu de mãos vazias, virou estátua de sal. Jesus nos alerta: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás, não. Não faça como aqueles hebreus que, tendo saído do Egito, olhavam com saudade, lembravam: no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos cebola, nós tínhamos tempero, mas tinha chicote também. Tinha construção de tijolos sem palha, eles tinham esquecido disso. Estavam com saudade do Egito. Eu já contei para os irmãos aqui, eu tinha um colega no 3º ano do 2º grau, no Lourdes Veloso, a gente estudava à noite, e ele trabalhava, assim como eu trabalhava de servente de pedreiro, ele era muito engraçado, e ele passou 2 anos na igreja como membro, e ele me contava, né? Se dizia desviado. Como eu não creio na existência do crente desviado, eu creio na falsa conversão, no indivíduo que se tornou membro de igreja, mas nunca se converteu, e um dia ele entendeu que não suportava mais viver com aquilo, caiu fora. Ele contava para mim que saía da igreja nos cultos pela manhã, quando ele passava nos bares, que via os amigos do copo, depois do baba jogando, ele disse que a cerveja parecia que sorria para ele assim, ó. Ela descongelando assim, e a água descendo, ele salivava. Saudade do mundo. Nós somos cheios de pessoas assim. Saudades do mundo. Ló sentia o peso do pecado, porque vivia, irmãos, como um salvo em meio aos perdidos. E daqui em diante a tendência é só piorar. Nós estamos vivendo um momento histórico sem precedentes nos últimos 1.600 anos de cristianismo. Desde que o cristianismo se tornou religião oficial em Roma, nós, pela primeira vez na história, estamos vivendo em uma cultura que rechaça os valores cristãos. Porque o Ocidente sempre foi conhecido por ser um Ocidente cristão. Mas, desde o século XX, nós vimos um movimento de afastamento dos valores do cristianismo e de retorno aos valores pagãos. A nossa sociedade, daqui a um tempo, se parecerá mais com Roma antiga do que
com qualquer resquício de cristianismo. Daí o crescimento da chamada cristofobia. Você quer um exemplo? Pergunte a um menino desse que estuda aqui ainda numa universidade, numa faculdade. Como é que os professores tratam os cristãos? Como é que os professores falam do cristianismo e dos seus valores? É com chacota, é com zombaria. Como é que a mídia trata os nossos valores? Estão sempre rechaçando, criticando. O Ministério Público Federal abriu uma investigação para investigar a Ana Paula Valadão, porque durante um culto ela falou que Deus criou o homem para viver com a mulher, que essa ideia de pessoas do mesmo sexo, 2016, casarem é pecado, e nós podemos ver isso pelo crescimento do vírus da AIDS no mundo, o que é um fato, ela não disse nenhuma mentira. Na década de 80 e 90, um homossexual tinha até 7 vezes mais chance de se contaminar com HIV, pois o Ministério Público Federal abriu investigação para analisar estas falas delas que foram feitas em 2016. Com tanta coisa errada nesse país, um promotor público, um procurador público federal, que ganha quase 30 mil reais, vai se ocupar com uma bravata dessa. O que é que move uma pessoa dessa? Cristofobia, aversão e ódio a qualquer elemento cristão, ou ainda que seja elementos culturais da nossa cultura ocidental. Isso só tende a crescer. Não se espante, não se escandalize com isso. Recentemente, uma juíza no estado de Goiás, ou Mato Grosso, se não me engano, mandou prender um pastor, porque ele estava dirigindo um culto ao ar livre. É claro que isso não se sustentou, o policial pediu desculpas para o pastor, porque tinha que conduzi-lo até a delegacia. Se os irmãos quiserem pesquisar, é só ver esse caso na internet aí, porque ele era da Assembleia de Deus, isso viralizou, e a Assembleia foi para cima, né? E a Assembleia tem 10 milhões, irmãos. É a maior denominação evangélica do Brasil, é a Assembleia de Deus. Então, mexeu com o vespeiro do tamanho do mundo. E eles reagiram com força, como deveriam reagir. Até deputado fez manifestação sobre isso, que foi um negócio grave, severo. Mas nós precisamos estar alertas para isso, irmãos, porque nós já estamos no contexto do fim. Os últimos dias, desde que Jesus ascendeu aos céus, nós já vivemos nos últimos dias. Mas do século XX para cá, nós temos visto transformações maiores. Olha o fenômeno da globalização. Olha como nós temos contato com todas as partes do mundo. Olha o retorno dos judeus a Israel, uma coisa assim, fora do comum. Nós temos visto sinais mais graves e mais alertas do retorno iminente de Cristo. Por isso que nós precisamos, irmãos, viver como salvos em meio aos perdidos. Porque a salvação será num abrir e piscar de olhos, a condenação também. Um retrato disso, um exemplo histórico disso, está em Roma, está na Itália, melhor dizendo, uma cidade próxima ao Monte Vesúvio, que é um vulcão, chamado Pompeia. Pompeia era uma cidade romana que vivia segundo os padrões romanos de todo tipo de coisa. Em Roma, tudo era permitido, irmãos. Calígula, imperador, tinha um caso com sua irmã. Para os irmãos verem o padrão da coisa. Tudo era permitido. Homem com homem, mulher com mulher, sexo com animais, assassinatos, mortes, o que você imaginar de ruim. Pedofilia era a coisa mais normal do mundo. Roma era assim. Até que o Monte Vesúvio entrou, irmãos, em convulsão. Soterrou 3.000 pessoas que estão até hoje lá soterradas. As cinzas vulcânicas petrificaram, e você consegue observar as pessoas na posição que morreram. Isso está em Pompeia, num abrir e piscar de olhos. Foi assim em Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre, mas Ló e suas filhas puderam ser libertas daquela situação. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 2, versículo de 4 a 9, que a Bíblia nos alerta para como devemos viver neste mundo de corrupção. Segunda Epístola de Pedro 2, a partir do verso 4 ao 9,
Porque nós temos visto, irmãos, barbaridades. Cresce no meio evangélico, principalmente na internet. Está muito comum agora você ter junto à juventude os gurus da internet. O cara não pastoreia a igreja nenhuma, mas só vive dando estudo, falando e fala um monte de bobagem. Por exemplo, cresce o movimento de negar a doutrina do inferno. Não o inferno, isso era uma superstição das culturas antigas. Nós vivemos no século 21, essa ideia de inferno é ultrapassada. E muitos jovens, adolescentes, universitários são cooptados por essa ideia e começam a reproduzir. Isso é muito perigoso. Olha o que nos diz 2 Pedro, a partir do verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos que pecaram, antes precipitando-o no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posta como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. Deus é justo. O inferno é uma realidade preparada para o diabo e os seus anjos e para todos que vivem e são guiados pelo pecado. Como igreja de Jesus, precisamos viver como salvos em meio aos perdidos. Isso tem que provocar em nós compaixão, serviço, piedade, para que possamos andar com Deus, porque a vinda do Senhor será súbita, repentina, e nós precisamos estar alertas, irmãos, alertas, não para que esse discurso provoque em nós medo, tem que provocar em nós vigilância, sobriedade, manter o nosso altar limpo, irmãos, manter a nossa vida com Deus viva. Todos esses acontecimentos políticos, sociais, queridos, olha essa pandemia como pôs o mundo de joelhos. Os Estados Unidos caminham para ter 200 mil pessoas mortas, se não passou disso já. O país mais rico do mundo, porque essa doença não escolhe rico e nem pobre. Quantos ricos têm ido também, têm voltado para casa com a etiquetazinha no pé? Muitos. Um vírus pôs este mundo de joelho. E nós precisamos não ficar afligidos com isso, mas quando vemos todas essas coisas acontecerem, a Bíblia nos diz: erguei as vossas cabeças, olhai para o alto, porque já está próxima a vossa redenção. É isso que tem que provocar em nós. O Senhor está às portas, e nós precisamos, como nos diz o livro de Apocalipse, quem é santo, santifique-se cada vez mais. Quem é justo, continue na prática da justiça. Mas se você é imundo, continue na prática da imundície. Se você é injusto, continue praticando injustiça. Jesus termina dizendo: eis que venho sem demora, e trago nas minhas mãos o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se você é santo, querido, continue na prática da santidade. Se santifique cada vez mais, porque o Senhor vem trazendo o seu galardão. Por isso precisamos viver como salvos, em meio aos perdidos. Mas também, queridos, precisamos celebrar esta vinda do reino, que revelará muitas coisas, retirará as máscaras. Nós temos tanto crentes nominais, mas Deus, o Senhor, conhece os que são seus. Eu gosto muito de uma passagem de Samuel, quando ele vai ungir Davi. Ele chega na casa de Jessé,
tem um irmão, os irmãos mais velhos de Davi são soldados, são homens fortes, altos. Samuel diz: é este Senhor? Deus disse: não. É este Senhor? Não. Tem mais algum? Tem um pequenininho ruivo que está cuidando das ovelhas. Cuidar de ovelhas naquele período era uma profissão sem prestígio. Traz ele lá. Deus disse: é esse, pode ungir. Samuel disse: louvado seja Deus, porque o homem olha o exterior, mas Deus sonda os corações. Por isso que o Senhor conhece aqueles que são seus, porque Ele sabe o que há no nosso coração. Não adianta capa, não adianta máscara naquele dia, querido. A luz revelará todas as coisas, e nós teremos muitas surpresas. Lucas 13, o Senhor nos chama a atenção, também falando do seu reino. Lucas 13, 22. Passando Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus, irmãos. Nós esperamos as bodas do Cordeiro, para que possamos tomar lugar à mesa do reino de Deus, nesta grande celebração, que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo com a sua igreja. Porque por enquanto a igreja é a noiva, mas ela será casada com Cristo nesse episódio, e nós estaremos alegres nessa festa. Mas Jesus disse dos ímpios: haverá pranto e ranger de dente, porque vocês estarão fora, mas os salvos estarão reunidos com Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas. Virão gente de todos os lugares, porque Jesus com seu sangue comprou povos de todas as línguas, etnias, nações da terra, do norte, do sul, do oriente e do ocidente, tomar lugar à mesa do reino, irmãos. Uma das maiores mensagens bíblicas, quando se refere à mesa, é a ideia de comunhão, é a ideia de intimidade. Porque se você come com alguém, no judaísmo antigo, é a ideia de que você comunga, de que você partilha da vida daquela pessoa. Mas esse texto também nos alerta: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, muitos dirão: abre-nos, Senhor. Nós temos comido e bebido na tua presença. Você tem ensinado em nossas ruas. Lembra de Mateus 7? Em teu nome, Senhor, nós temos pregado, nós temos expulsado demônios, nós temos operado maravilhas. Qual a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Há muitos assim, irmãos, operando sinais, expulsando demônios, pregando em nome de Jesus. Alguns até pensando que estão comendo e bebendo na presença dEle, mas no seu íntimo, que Deus sonda os corações, irmãos, e esquadrinha os nossos pensamentos, são lobos em pele de cordeiro. Há muitos assim. É por isso que nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil, e isso não faz diferença alguma. Multidões, mas a luz revelará todas as coisas. Terceiro e último ponto, irmãos, que a vinda do reino deve provocar em nós: gozo espiritual. Quando estivermos reunidos, Senhor, irmãos, à mesa
no reino de Deus. Se Paulo nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, irmãos, no Espírito Santo. E nós já experimentamos parcialmente dessas realidades aqui. Imagine quando estivermos em corpos glorificados, sem presença do pecado, sem corrupção, plenamente na presença de Jesus. Eu me lembro de um irmão que perguntava para mim na adolescência, junior eu era, quando você chegar no céu, com que personagem você vai querer encontrar? Eu disse, eu quero conversar com Pedro, porque eu acho Pedro fantástico, impulsivo, explosivo. Eu acho ele fantástico como personagem, eu quero conversar com ele, porque, irmãos, nós nos reencontraremos nos céus, como seres corpóreos, novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A justiça. Receberemos corpos glorificados, semelhante ao corpo de Jesus, que logo após a ressurreição disse a Tomé, Tomé, mete aqui na minha mão o teu dedo. Fantasma não tem corpo, mas Jesus tinha. Jesus comeu depois de ressurreto com os discípulos à beira-mar, corpos glorificados, no novo céu, sim, mas também numa nova terra, na qual habita, irmãos, plenamente a justiça de Deus. É por isso que a Nova Jerusalém, ela desce do céu, como uma noiva adornada. Ali não haverá dor, nem morte, nem fome, nem coisa alguma que contamine, porque Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, irmãos. Esse mundo é um vale de lágrimas, mas no céu, irmãos, isso não entra. Como diz aquela música de Cassiane, onde Jesus mora, não há tristeza. Onde Jesus mora, não há dor. Onde Jesus mora, só existe alegria. A gente canta todo dia. Onde Jesus mora. Me lembro de uma fala do saudoso Billy Graham. Alguém perguntou para ele onde era o céu. Eu tenho dado banca em casa essa semana a 2 alunos meus, um de 10, outro de 8, perguntando para mim assim, tio, o céu que Jesus mora fica aqui em cima? Eu tive que explicar para eles que o céu é uma outra dimensão. Como eles assistem muito desenho, no imaginário dele é mais fácil compreender. Isso é uma outra dimensão. Que aqui é a abóbora celeste, a gente sabe que aqui é as estrelas, a atmosfera, a ionosfera, uma série de divisões. E aí eu fui explicar isso para eles. Perguntado, Billy Graham disse assim, olha, eu não sei se o céu fica aqui acima na abóbora celeste. Eu não sei se o céu representa um outro mundo, uma outra dimensão. Mas eu sei que o céu é onde Jesus está. E onde Jesus está, eu quero estar também. Isso é o céu, irmãos. E nós aguardamos isso. E os crentes que morrem em Cristo também aguardam e já experimentam desse gozo espiritual. Por isso que nós precisamos nos consolar com a partida daqueles que morreram em Cristo Jesus, porque foram levados pelos anjos para o seio de Abraão. Estão num lugar melhor, sim. Isso tem que produzir em nós felicidade por estarmos junto ao Senhor. Ali, queridos, não há dor, não há tristeza, há felicidade. Mal algum que contamine entrará ali, porque a presença do próprio Jesus. Não haverá necessidade de sol, porque a luz de Deus ilumina a todos. Não há templo, porque o próprio Deus estará conosco. Finalmente será realizado o desejo de Deus de um reino sacerdotal. E nós viveremos, nós não sabemos como será essa existência, a Bíblia só dá algumas pistas. Mas ela nos diz que aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, ou seja, o homem não pensou nessas coisas, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sublime esta mensagem, irmãos. Por isso vivemos sempre nesta esperança, desta implementação do reino de Deus. Viver num mundo onde não há pecado. Finalmente, queridos, não menos importante, será implementada a salvação. Porque uma das dificuldades nossas é que nós não compreendemos o que é a nossa salvação, nem os tempos da salvação. Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós fomos salvos por Cristo, estamos sendo salvos
e seremos salvos. Como é que eu explico isso? Pela justificação, nós somos salvos por Cristo da condenação do pecado. Pela santificação, Cristo está nos salvando da influência do pecado. Pela glorificação, Jesus nos salvará da presença do pecado. Condenação, justificação. Nós não somos mais condenados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pela santificação, nós estamos sendo salvos por Cristo da influência. Mas falta a glorificação, irmãos. Esta última etapa a ser cumprida é sermos salvos da presença do pecado. Porque por mais que nos esforcemos, nós possuímos uma natureza pecaminosa, irmãos. A nossa carne nos inclina para as concupiscências deste mundo. É uma luta diária que nós precisamos travar. E só a graça de Deus para nos manter de pé. Porque a inclinação natural do homem é correr para o pecado. Porque nós somos contaminados por isso. Mas quando este corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, nós finalmente seremos livres da presença do pecado. Nenhum de nós consegue imaginar isso, porque o único ser humano que experimentou isso foi Adão e Eva. Os únicos que experimentaram isso foram Adão e Eva. Viver sem pecado. Eu falei ser humano, totalmente ser humano, porque Jesus também viveu aqui na terra sem pecado. Mas nós não temos a dimensão do que é isso. A gente não consegue compreender. Somente pela vida de Jesus a gente consegue compreender o que é um ser humano viver neste mundo já com a presença do pecado, sem pecado. É só examinando a vida de Jesus que a gente vai compreender o que é isso. O pecado estava ao redor de Jesus, gente testando ele, gente tentando flagrar em algum erro, mas ele permaneceu sem pecado. Somente olhando para a vida de Jesus a gente pode se esforçar para compreender um pouco isso, irmãos. Mas isso, queridos, é um novo céus e uma nova terra. Se este mundo, e em último, não menos importante, eu quero terminar dizendo, se este mundo, com a presença do pecado, possui tantas coisas lindas, tantos locais maravilhosos, tanta coisa boa que Deus criou, e nós precisamos celebrá-las porque são criaturas de Deus. Imagine um mundo sem a presença do pecado, sem a ganância, sem o ódio, sem o assassinato, sem a inveja, sem o adultério, sem a poluição. É a realização, irmãos, da civilização perfeita, que nenhum povo conseguiu construir. Ninguém conseguiu construir uma civilização perfeita, mas esta será a realização da civilização perfeita, da humanidade perfeita, porque foi aperfeiçoada pela obra de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, queridos, que possamos dizer como a igreja antiga: ora vem, Senhor Jesus Cristo, porque a sua vinda trará para nós o fim de todas as coisas e o começo de uma nova era, de uma era plenamente na presença de Jesus Cristo. Vamos cantar ao Senhor nesse momento. Eu convido o Ministério de Louvor para louvarmos ao nosso Deus e clamarmos por meio dessa canção o retorno do Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Um lindo dia, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus
Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém, irmãos. Podeis assentar, irmãos? Louvamos a Deus pela palavra dele, louvamos a Deus pela vida do pastor Luciano, louvamos a Deus por essa igreja. Que Deus possa conceder a cada um retorno para suas casas agora na presença dele, livrando do todo mal. Que possamos ter uma tarde na presença do Senhor, assim também com você que está em casa. Que Deus lhe conceda um bom almoço e um restante dia na presença dele. Mas antes de sair, nós iremos mais uma vez orarmos agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos dê cada vez mais um desejo de viver no centro da Tua presença e fazer a Tua vontade, para que um dia possamos encontrá-lo com Ele. Nosso Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, ó Deus, pela mensagem que o Senhor trouxesse aos nossos corações nesse momento. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar a cada dia preparados para o encontro com o Senhor. Um lindo dia virá em que iremos encontrar com o Senhor e queremos estar firmes na Tua presença para juntos glorificarmos o Teu nome. Muito obrigado por tudo. Leva cada irmão agora para os seus lares na Tua presença. Esteja abençoando a vida deles e também abençoando aqueles que estão em casa nesse momento. E que à noite, a partir das 18 horas, possamos estar aqui dando continuidade a esse culto para a glória do Teu nome, é o que te pedimos. Amém. Irmãos, após a oração silenciosa, o nosso culto está sendo encerrado aqui agora pela manhã. E às 18 horas estaremos aqui novamente para louvarmos ao nosso Deus. Deus abençoe. A esperança